Vamos lá, voltando, todo mundo animado, todo mundo mergulhando no direito administrativo, na lei orgânica do município. Muita gente não sabia nem que existia, que eu sei, não vamos fingir que sabia, porque tem aqui muita gente que nem sabia que existia uma Constituição Municipal, não é verdade? Aí ninguém vai se colocar dizer que não sabia, né? Oi! Mas vamos lá. A gente estava nos princípios, né, nos princípios fundamentais do LIMP, só fazendo uma recapitulada básica, né? O LIMP é o que vai nortear a administração pública. Existem outros princípios. Esses são os títulos fundamentais e os que estão presentes na Constituição. Na nossa Constituição, na nossa lei orgânica, a gente observa que no fundamento 7, não está o princípio eficiência. Por quê? Porque eu já expliquei anteriormente. Está desatualizada. Está desatualizada. Houve uma emenda na Constituição, eu só não me recordo o número dessa emenda, não lembro se foi 19, não se lembro se foi a emenda 19, mas que foi acrescentado o princípio da eficiência, que a gente já falou que o LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o eficiência. Vamos lá, próximo fundamento, o fundamento 8, que eu já tinha falado que não é possível a gente dissolver a União Federativa. Se porventura Alagoas, o governador Paulo Dantas, chegasse e decidisse que agora Alagoas ia se juntar com Sergipe, Pernambuco e iria transformar-se em um país diferente, nosso município teria que se manifestar contra esta decisão do governador de Alagoas, Sergipe e de Pernambuco, no exemplo que eu dei. Não é possível nenhum prefeito, nenhum governador ir de encontro à União Federativa do nosso Brasil. A nossa como o próprio nome diz, República Federativa do Brasil. Nós não podemos ir contra essa federação, essa união entre municípios, estados e governo federal. Então, essa indissolubilidade nada mais é do que não há possibilidade de dissolver, de tirar um pedaço do Brasil e dizer agora é um país. Não, vamos dizer o Nordeste. O Nordeste todo se reunisse e dizer vamos se separar do Brasil. Não é possível. Iria acontecer um embate grande porque iria ser destituído os governos e ia ter que ser implantado um governo provisório indicado pelo presidente para acabar com essa possibilidade de tentativa de dissolver a República Federativa do Brasil. É uma cláusula pétrea que está prevista na Constituição brasileira. O que é uma cláusula pétrea, professor? O que é, Nando, uma cláusula pétrea? É algo que não pode ser mudado. É algo que não existe possibilidade de mudança na legislação. Então, a cláusula pétrea foi a minha menina, a mais nova, Laura, que veio aqui falar e acabei perdendo um pouco o raciocínio. Mas o que é uma cláusula pétrea? É algo que não permite alteração. A nossa Constituição, ela é uma Constituição que é chamada semi-rígida. Ela existe um processo para alterar, como já citei o exemplo, mesmo que o princípio da eficiência foi alterado, foi acrescentado, né? Então, houve um processo de alteração. Esse processo é um processo legislativo que o Congresso vota, passa 2 vezes pelo Congresso, pela Câmara, depois passa 2 vezes pelo Senado para ir para a sanção do presidente e tem um número limite de pessoas para alterar. A mesma coisa acontece com a nossa Constituição.
a nossa Constituição, a nossa lei orgânica, ela pode ser alterada, e vocês, na cópia que eu mandei para vocês digital, ela tem emendas, lá no final tem um anexo de emendas que foram realizadas no ano de 2005. Falta atualizar ainda, porque houve outras alterações no decorrer de 2005 para cá, que ainda não foram fundamentadas no texto da nossa lei orgânica, mas é um processo administrativo que a gente não pode fugir dele. Há necessidade de que a nossa Constituição esteja em consonância com a Constituição do Brasil, que a gente não pode ter nada faltando, nem nada a mais da Constituição. Agora, a gente pode ter o quê? Particularidades da nossa cidade, o nosso brasão é um exemplo, nossa bandeira é um exemplo que está lá na lei orgânica também, falando sobre eles, né? Não é só um símbolo, o hino também está lá na lei orgânica do nosso município. As particularidades a gente tem que ter, e a gente pode também ter um processo administrativo, um processo legislativo. A Câmara Municipal pode aprovar e fazer emendas na nossa Constituição, na nossa lei orgânica, né? Isso, né? Toda vez que falar em lei orgânica é a Constituição do município, né? A gente tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal, que é chamada de lei orgânica. E também a nossa Constituição, a nossa lei orgânica tem que ser também em consonância com a Constituição Estadual, né? É um caminho, é uma árvorezinha. A gente uma escadinha, o degrau pequeno, município, degrauzinho maior, Estado, degrauzinho maior, Constituição Federal. Tanto a Constituição do Estado tem que ser em consonância, tem que estar cantando e ouvindo a mesma melodia do que a Constituição Federal, como a nossa também tem que ter a mesma melodia da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Senão a gente vai ter problema, porque a gente vai estar indo de encontro à Constituição, que é a lei maior do nosso município, e isso ocasiona inconstitucionalidade, né? E tudo que é inconstitucional, não é válido, ele é passível de nulidade, né? Vamos lá. O inciso 9, né? O inciso não, o item 9 dos fundamentos, dos princípios fundamentais, estimular a participação da comunidade no processo decisório municipal, como forma de exercício pleno de cidadania. Gente, estimular a participação, todas as vezes que você ouve um carro de som convidando para uma conferência municipal da assistência, da saúde, da educação, é estímulo à participação no processo decisório municipal. Todas as conferências, elas tratam de uma normativa sobre aquele assunto, né, que vai para a plenária, é votado, e depois é encaminhado para a conferência estadual e é encaminhado para a conferência nacional e pode se transformar numa normativa que foi uma lei, algo que foi criado na conferência municipal. A Conferência Municipal da Criança e do Adolescente vai tratar sobre legislação de criança e adolescente. E a participação da população representa o quê? Representa que aquela população está exercendo o seu pleno direito à cidadania. Ela está participando do processo não somente de escolha no processo eleitoral, mas ela também participa no processo decisório de opinião, no processo de participação nas conferências, por exemplo. É um exemplo de estímulo à participação da comunidade na conferência. A participação da comunidade nas sessões da Câmara Municipal também é importante. E o regimento da Câmara permite, ao final da sessão, alguém, qualquer popular, qualquer cidadão, sugerir, fazer alguma indicação de alguma coisa que está faltando, algum problema que está resolvendo, levar à discussão da Câmara, lembrando, a Câmara de Vereadores, eles são representantes da população. Então, é a casa chamada Casa do Povo. Então, o povo tem que participar também das reuniões da Câmara. Aí, se eu fosse perguntar aqui, e agora
vezes e quantas pessoas aqui, né, entre essas 104 pessoas, já assistiam uma reunião na Câmara? Poucas, Eu hein? já tá. Ó, Damiana, Zé Farias, 2 pessoas, olha. E quantos sabiam que o regimento da Câmara permite que, ao término da sessão, você pedindo anteriormente o uso da palavra, você poderia levantar algum problema para que fosse discutido por eles nas próximas reuniões. Quantos sabiam disso? Eu também sabia disso. Ó, muito bem, Damiana, você está Também topada. também, viu? Muito bem, Quitéria. E, olha, gente, eu, sinceramente, eu tenho que bolar um dia do presencial para ver essas carinhas de vocês frente a frente, para a gente passar uma tarde e uma manhã bacaninha, respondendo questões e falando sobre quão belo é o direito administrativo. Não é isso, gente? Quem concorda com isso? Agora, Nando, realmente essa coisa da lei orgânica eu nunca soube não que existisse. Mas todo mundo na avaliação de amanhã vai ter uma questão sobre essa questão de uma aula presencial só de questões. Aí eu vou bolar umas 50, 100 questões para a gente passar a tarde se divertindo, rindo e aprendendo um pouco de direito administrativo. Não é, gente? Ô, Nando, você Oi. ainda vai falar sobre o regime jurídico do município? Ah, sim, mas é grande, a lei orgânica é grande. Eu vou falar do regime jurídico, mas aí a gente primeiro tem que falar separado, porque não dá para misturar os dois não, senão a gente se atrapalha, né? Não, Aí a gente vai falar... se você ainda vai falar ainda. Ah, sim, vai ter aula de regime jurídico, sim, vai ter aula de regime jurídico. A gente vai ter aula de regime jurídico, a gente vai ter aula de lei orgânica, vamos ter questões de lei orgânica para a gente fazer, vamos ter questões de regime jurídico também para a gente fazer, né? A gente está elaborando as questões para que a gente possa também ter a prática, né? Porque a gente falou, mas se eu perguntasse agora o que é o LIMP, será que todo mundo está na ponta da língua? E lembrar o que representa a sigla LIMP. Muito bem, Lucas. Vamos lá. A próxima, vamos saindo do slide, né? Mas todo mundo entendeu o que é o estímulo. Olha, teve uma pessoa que estava em dúvida, né? Então, já não lembra mais do que era o LIMP. A questão de estimular a participação da comunidade no processo decisório o processo decisório em si, ele acontece nas conferências, ele acontece na Câmara de Vereadores, ele acontece na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual, no plano plurianual, né, que são leis que também no processo administrativo, no direito administrativo são essenciais, né, porque não existe gestão sem orçamento, não existe governo funcionar sem ter um orçamento aprovado. Por quê? Porque, vocês lembram, o princípio da legalidade, o governo só pode fazer aquilo que a lei determina, não é isso? Então, a gente não pode fugir da legalidade. Por isso que é essencial que se tenha um orçamento, que se tenha uma lei de diretrizes orçamentárias, que há uma diferençazinha, a gente às vezes se atrapalha, porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela dá a direção de como vai ser elaborada a lei orçamentária. E a lei orçamentária propriamente dita, ela vai colocar exatamente aquilo que o município tem, eles chamado de rúbrica. A rúbrica da educação, a rúbrica da saúde, nada mais é do que o orçamento previsto para a educação e como a educação vai utilizar aquele recurso durante aquele ano, como a saúde vai utilizar o recurso naquele ano, e assim a administração, a agricultura, a cultura, a assistência, todas elas têm, cada secretaria tem uma rúbrica determinando e vai mostrando, a lei orçamentária anual vai mostrando a previsão de quanto vai entrar de recurso naquele ano, naquele período, e o que aquela secretaria pode fazer de ação, né? Ou seja, é uma obediência ao princípio da legalidade, né? Tem uma legislação que controla como o município vai gastar o
recurso do município, né? E lembrando sempre, recurso do município nada mais é do que recurso do pagador de impostos. Quem são os pagadores de impostos? Somos nós, a população. Nós não compramos um palito de fósforo que não tenha imposto. Então, nós somos os pagadores de impostos e o recurso que vem para o município, ele é administrado pelos nossos representantes, tanto na Câmara de Vereadores como no Executivo Municipal, né? Executivo, prefeito e vice-prefeito, e Câmara de Vereadores, 11 representantes do povo, né? Vamos lá, vamos seguir para as competências. As competências de quem? As competências do legislativo em consonância com, que chama, não é consonância, com a sanção do executivo. A competência do legislativo com a sanção, ou seja, a sanção quer dizer o quê? Significa o quê? Com a consonância do executivo. Essa competência, se vocês estiverem acompanhando aí na lei orgânica, né, fala assim, competências do legislativo com a sanção do executivo. Mais ou menos isso que fala a nossa parte de competência, que são competências comuns, que a Câmara faz a competência, mas tem que ter o aval do executivo. Tem que ter a sanção, ou seja, a sanção é o quê? A confirmação. Sanção, quando a gente fala de sanção, a gente não está falando de Dalila e sanção, do corte do cabelo, a gente está falando da confirmação do executivo junto ao processo legislativo. Né, gente? A gente tem que separar as coisas e entender de maneira que a gente possa compreender, né? Sanção é confirmação do executivo por parte do processo legislativo que foi feito. Um dos processos legislativos que é de competência do legislativo, mas que tem que ter a sanção do executivo, é legislar sobre assuntos de interesse local. Um exemplo, eu vou falar agora um exemplo de uma legislação que foi feita no nosso município e foi feita pela Câmara de Vereadores e foi sancionada pela prefeita Tainá, que foi a lei de criação do cursinho. O Canoa Cursos, existe uma legislação, uma lei municipal, e por que ela foi e coube esse processo legislativo? Porque é uma legislação de interesse coletivo, interesse local. Por favor, baixa esse som. Você está vendo eu dando aula, Laura? A minha filha com som, já pensou? A pessoa dando aula concentrada aqui ouvindo, não sei nem quem é que canta isso, Laura. Não sei nem quem é esse cantor, mas aí não tem lógica, né, gente? Tá concentrado, eu perdi até o foco. Mas vamos lá. O exemplo que eu estava dizendo, uma legislação que foi criada por um interesse local. A legislação do Canoa Cursos é um exemplo. Houve um processo um processo legislativo. Vocês veem que às vezes eu atrapalho o processo legislativo com o processo administrativo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo legislativo, por direito administrativo, é um processo também administrativo, né? Só que é um processo específico da Câmara de Vereadores, no caso local, da Assembleia Legislativa, no caso estadual, e do Congresso Nacional, no caso federal. Mas vamos lá, para o nosso exemplo aqui, para a gente entender. Daqui a pouco eu leio a mensagem, que eu não visualizei, não, qual é a mensagem, mas daqui a pouco eu leio. E aí eu respondo. Mas vamos lá, o processo legislativo ocorre na Câmara. A legislação é de interesse local. No caso, no exemplo dado, a legislação que criou o Canoa Cursos é um interesse local e um interesse coletivo. Por quê? Porque vem a beneficiar a população canoense com a oportunidade de ter um preparatório social onde não se paga nada, mas que se oferece um preparatório social para o Enem e agora para o concurso público. Por isso que é uma legislação que foi feita pela Câmara de Vereadores
e sancionada pela prefeita Tainá, no caso, né? No nosso caso aqui, em especial nesse exemplo, né? Então, toda legislação de interesse local, de interesse coletivo, ele passa pela Câmara e tem que ter a concordância, a confirmação com o Executivo, né? O Legislativo aprova, o Executivo concorda ou discorda. Aí, quando a concordância passou, acabou. O processo vai, se torna lei. Agora, quando há discordância, volta para a Câmara, que é o chamado... Agora, me falhou a memória, agora o ato administrativo que chama... derrubando... Sim, já lembrei. Os vetos, quando é vetado o processo legislativo pelo prefeito, volta para a Câmara e a Câmara decide se vai manter o veto ou vai quebrar o veto. Quebrar o veto é o quê? É dizer prefeito ou prefeita. Aqui quem manda é o Legislativo e o Legislativo quer desse jeito e ponto, acabou. Derrubou o veto. As duas possibilidades que temos. A sanção é a concordância. O veto é a discordância. O veto é a discordância, a sanção é a concordância. O veto quebrou, já acabou? Não, volta para a Câmara. Aí quem vai decidir se vai derrubar o veto é o Legislativo. Simples assim. O Legislativo tem sua importância e tem o seu trabalho também, seu valor. Vamos lá. Outra competência do Legislativo e que tem que ter a concordância do Executivo. Organizar os serviços públicos. Serviço público de interesse local, inclusive o de transporte coletivo. E o de transporte coletivo, ele tem uma coisa que é chamada e é considerada caráter essencial. E tem 2 regimes de prestação de serviço no transporte coletivo. É o que chama de concessão ou de permissão. Né? Há uma associação dos transportadores de van, né? Eu não me recordo agora o nome da associação, nem a sigla. A Maísa pode me ajudar aí, que o seu Adilson, pai dela, faz parte. Como é o nome? ASAL. Não, a ASAL é o órgão regulador do Estado, mas a associação daqui, como é o nome, Maísa, da associação daqui? A PAU, é? Eita, agora eu esqueci, olha. É isso, né? Mas só para esse título de exemplo, as vans, elas são... Mas ela tem um órgão aqui. Tem uma associação, os transportadores se filiaram, criaram a associação dos transportadores de van, e esses transportadores que ganharam a concessão, a permissão do governo do Estado e do município para ter o transporte coletivo aqui no nosso município, né? Que o pessoal lembra que antigamente tinha a Real Arapiraca, um pouco antes ainda tinha também Real Alagoas que transitava, e depois, hoje, o transporte coletivo basicamente é van, né? Mas há uma organização, e essa organização é feita... Nando, olha eu de novo, era Mouse. Isso aí, Mouse, isso aí. Essa associação é a associação que tem a permissão para realizar o transporte coletivo. Lembrando que essa permissão, existem regras. Por isso que há uma organização no transporte coletivo. Existe o horário de cada transportador sair. E de 15 em 15 minutos sai uma outra van. Nos finais de semana, no domingo é que aumenta, né, o tempo. Parece que são 3 ou 4 vans que rodam no domingo só. Mas durante a semana eles têm que obedecer essa regra. Por quê? Porque o serviço público de transporte coletivo, eles têm a concessão, eles têm a permissão, mas eles têm a obrigação de fazer. Se eles não viessem a fazer, a prestar o serviço, eles poderiam perder esse direito
de realizar o transporte coletivo no município, né? E a ASAL é a Agência Reguladora de Serviços do Estado que fiscalizam e acompanham o transporte coletivo. É uma agência pública estadual que faz esse serviço. Aí, vamos lá. Uma outra coisa que a gente vai ter a competência comum. O legislativo faz a lei, mas há uma concordância do executivo. Suplementar no que couber. O que tiver faltando, que seja uma legislação complementar, suplementar, que a legislação federal e estadual sejam em consonância, a Câmara de Vereadores pode discutir, pode criar alguma lei, né, nesse sentido, que seja para complementar a legislação federal, para complementar uma legislação estadual, para atualizar uma legislação. Um exemplo, agora, que é uma das coisas que foram votadas agora recente, mas muita gente, as pessoas, às vezes, a aula vou mandar, está sendo gravada e vou mandar amanhã, viu, através do e-mail. Quem não recebeu e quem nunca recebeu, gente, manda no privado a mensagem atualizando o e-mail, mandando o e-mail certinho para que a gente encaminhe para vocês. E os slides eu vou disponibilizar no grupo. Daqui a pouco, quando terminar a aula, eu já vou colocar em PDF e vou botar lá no grupo para vocês acompanhando. E na próxima aula, no slide que a gente parar, a gente dá andamento nos slides seguintes, né? Vamos lá. Como a gente estava falando. Uma outra competência comum entre o legislativo e o executivo, que significa que os dois têm que estar em consonância, um tem que concordar com o outro, o criar, o organizar, o suprimir os distritos, respeitada a legislação estadual, né? Hoje a gente tem o distrito de Mata Limpa, né? O único distrito na nossa cidade hoje é o distrito de Mata Limpa. Os outros são povoados, são sítios, né? Não há um outro distrito, mas é impossível criar? Não, é só um processo administrativo, um processo legislativo, um processo legislativo. Por exemplo, a gente tem hoje a comunidade de Antunica muito grande, tem 4 ou 5 Antunicas já, né, que chama Escondido, Antunica 1, Antunica 2, é enorme. Pode a Câmara, a partir da vontade de um dos vereadores, se solicitar a criação de um distrito em Antunica, né? O que a gente não pode? A gente não pode ir de encontro à lei estadual referente à criação, né? Se a lei estadual diz que a gente não pode interferir em alguma coisa, a gente não pode ser contra, mas a gente pode discutir e criar um distrito de Alexandre, distrito de Antunica, o distrito de Capim, distrito de Pau d'Arco, depende muito da vontade do legislador, essa discussão, né? Essa é uma discussão, aí vai para a sanção do executivo, o executivo sancionou, virou lei. Diga aí. Então, no caso, poderia ganhar outro nome, só que pertencente a Antunica, vamos dizer, tipo Escondido. Poderia ser registrado com esse nome pertencente a Antunica? Não, né? Assim, o nome em si do Escondido é os populares que colocou esse nome, né? Que definiram esse nome. Aí o processo legislativo pode haver uma discussão na Câmara para nomear essa comunidade como uma comunidade à parte de Antunica, entendeu? Como hoje tem Capim, Pau d'Arco, Mata Limpa, bem próximo uma da outra, né? Mas a comunidade do Capim, ela foi nomeada assim através de um processo legislativo, a comunidade do Pau d'Arco, a comunidade da Mata Limpa também, houve um processo administrativo, um processo legislativo criando essas comunidades. E o distrito de Mata Limpa também, houve um processo legislativo criando o distrito de Mata Limpa, por isso que é um distrito, né? Vamos lá, a próxima competência, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar sua renda. Instituir e arrecadar os tributos, gente, olha,
a tributação no Brasil ela é chamada tripartite. Tem a tributação federal, a tributação estadual e a tributação municipal. A principal tributação municipal é a que chama IPTU. E existe a legislação, existe o processo administrativo, e essa legislação do IPTU é o Imposto Predial Urbano, Territorial Urbano, salvo me engano é isso, Imposto Predial Territorial Urbano. É um imposto do município. O município pode abrir mão dessa receita, o município pode não cobrar, como acontece aqui. Não há cobrança em si, mas o município não pode abrir mão da receita. O que acontece? Por que não pode abrir mão? Porque está na Constituição Federal que o município não tem competência para abrir mão de receita de impostos de sua competência, que no caso é o Imposto Predial Territorial Rural, IPTU, e tem um outro imposto também que pode ser instituído aqui, só vai ser instituído aqui quando a gente tiver saneamento básico, que é a taxa de esgoto, por exemplo, o imposto sobre o esgoto. Mas a gente só vai poder cobrar taxa de esgoto, apesar que existem estados, existem cidades que cobram taxa de esgoto sem ter saneamento básico, que é uma falta de vergonha na cara, né, na realidade. Como é que o município não oferece o serviço e cobra, né? Mas na realidade em si, todo o recurso, toda a instituição, todo o tributo que for da competência do município, ele tem que passar pela Câmara e depois sancionado pelo Executivo, né? Ficou claro? A gente está indo bacana aqui nas competências. Taxa de iluminação. Taxa de iluminação não é mais taxa de iluminação o nome, né? É contribuição, mais ou menos uma contribuição o nome. Contribuição pública. A contribuição, ela foi referendada pelo Supremo, eu não concordo muito não, mas foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, determinando que todo mundo, pelo princípio da solidariedade, temos que contribuir com a iluminação pública. Aí, por isso que ela é feita, essa CIP, né, o nome CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Aí, por isso, pelo princípio da solidariedade, mesmo quem não tem energia, na frente de casa, um poste, ele é obrigado a contribuir pelos postes que tem, pelas iluminação que tem, pelos prédios públicos. Ô, Nando, mais ou menos assim. Diga aí, você sabe me informar por que os valores são diferenciados? Aí tem que ver a legislação. Aqui na casa da minha mãe, a gente paga, da rua, a gente paga R$36, é um absurdo. Já tem casas que são 20, 26, 30. Depende, eu não li a lei, mas pelo que eu compreendi, é que existe uma alíquota que varia de acordo com o consumo. Até 100 kW é um consumo, passou do 100 kW é outro consumo, e assim vai aumentando. Tem a diferença para o domiciliar, o casa, e o comerciário, a empresa, paga mais, a taxa, a contribuição é maior. Tem uma diferençazinha, mas eu só poderia ter certeza se eu pegasse a lei e lesse, Damiana, em si. Mas o que foi me passado quando eu questionei algumas coisas foi exatamente isso. Há uma alíquota que varia de acordo com o consumo. Até 50 kW é uma coisa, até 100 é outra, até 150 é outra, e assim vai. Por aí. É verdade. Para quem tem comércio, chega até R$500. Né, uma contribuição muito cara mesmo. Vamos lá, vamos continuar aqui com o direito administrativo, essa belezura. Eu acredito que todo mundo está amando o direito administrativo, né? Eu sou apaixonado pelo direito administrativo, eu tenho que confessar a vocês, né? E também estou gostando muito de ter esse momento de retornar à sala de aula, Zé. Desde 2014 que eu estava fora da sala de aula, mas hoje eu estou
E estou cada dia mais convencido de que eu não deveria ter ficado tanto tempo longe da sala de aula. Gostei e gosto muito de contribuir e de construir conhecimento com vocês e com todos os nossos alunos que passaram pela nossa vida. Vamos lá! Outra coisa que a gente tem competência comum é manter, com cooperação técnica da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. E temos ainda aqui, que isso aí ainda está desatualizado, igualmente aquela parte do ensino fundamental, nós temos aí que incluir a creche. Nós temos que ter creche. É uma realidade para a gente ter, no nosso município, na educação, serviço de creche. É obrigatório também, em cooperação com a União, com o Estado e o município. A gente tem que oferecer o máximo, tentar zerar a necessidade de pessoas que precisam de creche, né? Lembrando, creche de 0 a 3 anos, educação infantil de 3 a 5 e de 6 em diante é ensino fundamental. Alguma dúvida? A gente está fluindo bem aí, está bom ritmo. A gente está no slide 8. Vamos lá. Também, o inciso 7, prestar, com a cooperação técnica da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde com a população. Lembrando, a saúde existe aquela tripartição. O município está com a atenção primária, atenção secundária e terciária, que é chamado casos de primária, baixa complexidade, segundo, do Estado, média complexidade, terceiro, alta complexidade. Existe todo um conjunto de cooperação, Estado, União, município, governo federal, governo estadual e governo municipal têm uma cooperação técnica para atender a saúde, e isso está na nossa Constituição também. É uma necessidade ter esse trabalho para buscar um melhor atendimento na saúde, um melhor atendimento na educação, como também na assistência social também. Existe uma cooperação, governo federal, governo municipal e governo estadual, no trato da assistência social. Vamos lá. Claro, vamos lá para o princípio 8 das competências, que combinam competência de quê? Do legislativo, que tem que ter a concordância, a sanção do executivo. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano. Isso é essencial para qualquer cidade, e hoje nós estamos entrando no ritmo das cidades inteligentes. Depois vocês pesquisam no Google o que é que significa as cidades inteligentes, que são cidades que, em consonância com a preservação do meio ambiente, estão sendo ditas como inteligentes porque elas facilitam a vida das pessoas, elas melhoram a qualidade das pessoas. Gente, eu estou acompanhando, estou apresentando no computador e acompanhando, falando com vocês do celular. Aí eu não estou tendo acesso às mensagens, eu não consigo visualizar as mensagens, né? Depois eu vou dar uma olhada nas mensagens e vou anotar as principais dúvidas, e aí na próxima aula a gente vai interagir sobre essas dúvidas. Tudo combinado, se todo mundo concorda com esse ritmo, porque eu não estou conseguindo acompanhar, não posso abrir, porque se eu abrir aí fecha né? Aquela coisa, né? Então a gente vai se adaptando dessa forma, tá ok? Então, gente, quando a gente fala de planejamento urbano, a gente precisa debater sobre isso. Nós temos um exemplo que eu fui até mal interpretado, né? Também como a maneira como me coloquei, né? E às vezes a gente está com o microfone na frente de muita gente, a gente treme, né? Não tem bom nessas horas. Mas durante o pleito eleitoral passado, eu coloquei a necessidade de haver uma discussão sobre o fato da gente ter uma fazenda no centro da cidade. É fato. Só que eu coloquei com a palavra curral, aí fui mal interpretado, as pessoas ficaram
braba, como é que fala que tem um curral na minha cidade, não sei o que. Só que é verdade. Nós temos uma fazenda no centro da cidade, aqui no fundo da Rua 28. É um terreno, é uma fazenda, um criatório de gado, né? Que está empacando o desenvolvimento urbano. É fato. A gente precisa debater sobre isso. Se a gente não debater, quem vai debater sobre isso? Se a gente que é munícipe, que mora na nossa cidade, se a gente não questionar que esse terreno está barrando o desenvolvimento da nossa cidade, quem é que vai debater sobre isso? Eu concordo, viu, Novo? E debater sobre isso não significa dizer que a gente vai invadir o terreno do homem, vai abrir rua. Não, não existe isso. Debater sobre isso é pensar em planejar, em organizar, em ter naquele terreno uma ocupação que gere emprego, renda e desenvolvimento na cidade, né? É um debate que eu levantei na campanha, fui mal interpretado, mas eu não deixo de debater, né? Colocando com as palavras agora, de planejamento urbano, é necessário a gente ter esse questionamento e a gente levantar essa pauta. É preciso a gente ter, naquele terreno, um vislumbre da gente ter moradias, da gente ter praças, da gente ter novas escolas, da gente ter um distrito industrial ali beirando a pista. Por que não? Porque a gente não pode debater sobre isso, não é? Isso está dentro da nossa Constituição e permite, se está dentro da Constituição, permite que o cidadão participe desse processo, de inicie esse debate, né? E aí é uma coisa necessária que a gente vê que a nossa Constituição já levanta esse debate de que a gente tem que ter o planejamento e o controle da ocupação do solo urbano. A ocupação do solo urbano. Vamos lá. Nosso item 8, não, 9 agora, né? O 9. Estimular e desenvolver ações de proteção ao patrimônio artístico, cultural, arqueológico e paisagístico local. Isso é um exemplo. A gente tem o memorial Antônio Dedé. Quem aqui conhece o memorial Antônio Dedé? Quem foi lá? O Zé, mais alguém? Já foi lá visitar? Já foi lá conhecer as obras do Antônio Dedé? Um patrimônio cultural imaterial do nosso município. A Daiane não foi. Vá, Daiane, vai lá conhecer. E isso é uma forma de estimular as ações para proteção e desenvolvimento do patrimônio artístico-cultural. Antônio Dedé é um exemplo, né? Antônio Dedé ganhou o memorial porque veio a falecer, mas a gente tem artistas de renome internacional ainda aqui entre nós, né? A gente tem o Hermeto Pascoal como uma referência na música, né? Um gênio, Hermeto Pascoal. Ele tem uma musicalidade que é estudada em todas as universidades de música do mundo. Você já pensou uma pessoa ter um talento que é estudado por todas as universidades do mundo daquele ramo? Onde se tem universidade de música, tem alguém que estuda o Hermeto Pascoal. Isso é uma coisa excepcional, gente. A gente talvez não tenha proporção do que é isso, porque o Hermeto Pascoal está vivo. Mas quando ele falecer, quando chegar o dia dele, da partida dele para o plano espiritual, eu tenho certeza de uma coisa. Hermeto Pascoal, a sua musicalidade, o seu talento, a sua genialidade vai ser comparada a Beethoven, Bach e tantos outros gênios da música erudita. Porque Hermeto Pascoal, nosso Hermeto Pascoal, ele é uma referência mundial na música. E eu tenho certeza também que a banca está olhando com os olhos bem arregalados para Hermeto Pascoal. Inclusive, agora, recente, recebeu um prêmio na Universidade de Nova York, uma universidade de Nova York, né? Então, olhem, leiam sobre Hermeto Pascoal, sobre esses prêmios recentes. Ele já foi ganhador de Grammy, né? Grammy Latino,
né? O Grêmio é o maior, é o Oscar da música. E o Hermeto Pascoal já foi ganhador, né? Então, tudo isso a gente tem que estar antenado, né? A gente está estudando direito administrativo, mas a gente também está pensando nos nossos ilustres. Nós estamos falando de cultura, de patrimônio, nós temos que lembrar dos nossos ilustres. Temos ainda o Raimundo Arte. Nando, Oi. olha, hoje eu estava lendo estava fazendo uma pesquisa sobre Hermeto Pascoal. Muito, você falando agora aí, eu lembrei da pesquisa que estava fazendo. Era bom se tivesse como a gente fazer aqui em Lagoa da Canoa um projeto para resgatar a origem dos antigos, que Lagoa da Canoa Boa, foi criada em 1842. boa mesmo, Tá boa vendo? mesmo. Você estava É, é uma olhando boa hoje sugestão, aqui como Vitória. foi toda a história de Lagoa da Canoa. É uma boa sugestão. A UPEC fez um trabalho no documentário tentando um resgate, né? Um pequeno resgate, uma pequena amostra, né? Mas é uma boa sugestão mesmo, viu? Da gente ter Eu esse acho assim resgate, que uma feira, da uma gente feira seria muito legal. Uma feira seria exatamente. bem produtivo. Eu vou. Se a Joana estiver nos ouvindo, eu vou sugerir a Joana algo nesse sentido, né? Uma mostra cultural só falando das personalidades artísticas do nosso município, né? Os nossos alunos, botar os nossos alunos para pesquisar, para entender, para compreender quem foi e por que são importantes essas personalidades, né? Nós temos, como eu estava falando, tem o Antônio Dedé, tem o Raimundo, o seu Raimundo tem obras espalhadas também pelo mundo, o Raimundo Arte, né? O Reinaldo também tem obras belíssimas e tem trabalho também espalhado. Orlando Silva é pouco conhecido, porque hoje mora em Maceió, mas Orlando Silva é canoense também, e o Orlando tem um mural Zumbi dos Palmares. Quando vocês forem para o aeroporto, procurem saber onde é que está o mural Zumbi dos Palmares, que foi o nosso... Não, o Zumbi dos Palmares é o nome do aeroporto. O mural, salvo me engano, é mural Guerreiro Alagoano, alguma coisa assim, em cubismo, mas uma parede enorme lá do aeroporto, com uma obra enorme do Orlando Silva. E pouca gente conhece essa história, mas é uma coisa belíssima. E a gente já aqui na Canoa, Canoa pequenininha, tem um gênio da música, e já tivemos um imortal da Academia Brasileira de Letras. E hoje nós temos uma Academia Brasileira, Lago Canoense, Academia Lago Canoense de Letras, que precisa também ser prestigiada, que precisa também as pessoas conhecerem. Nós temos belíssimos artistas, belíssimos escritores, temos pessoas que estão produzindo, escrevendo um fato que é bacana e é importante, que essa escrita vai permanecer e vai ficar para o futuro. As próximas gerações... Oi. Eu não sei bem dizer, mas se a memória não me falha no momento, foi da Academia Brasileira de Alagoas, né, agora, né, que teve a José, parece que é José Francisco, não sei de que é o nome do cara, do rapaz foi por agora há poucos, isso aí. Da Pelo menos na Alagoana. pesquisa. Sim, Alagoano, sim, mas só é de Lagoa da Canoa. Esse eu desconheço, mas vou pesquisar sobre. Agora, a Dá uma Academia Lago pesquisada, Canoense, vou dar uma pesquisada aqui, Téria. Obrigado pela dica. viu? A Academia Lago Canoense de Letras, ela tem publicações, publicações coletivas com poemas da Mônica Anjos, grande poemas de cordel, grande cordelista Mônica. Há publicações individuais da professora Marinalva Pinheiro, também belíssimas obras. Há publicações são a Margarete, o Oliveira faz parte, eu acho que o Sandro, diretor da José Rodrigues, também faz parte. É uma equipe bacana que estão produzindo algo bacana. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter noção de que tem gente produzindo literatura na Lagoa da Canoa. E a gente já teve um escritor que é imortal na Academia Brasileira de Letras, que é o nosso Agnello Rodrigues,
o famoso Judas Isgorogotas, né? Pois é, sobre ele que eu estava lendo hoje. É Sobre ele. um canoense que foi Ele escreveu imortal, que é também uma imortal. novela, não foi? Ele escreveu Tinha, várias obras, o foco dele era acho que com é 15 relação ao livros, sertão, parece. muita coisa bacana ele tem. E essas pessoas precisam ter. Até copiei um negócio, deixei lá copiado aqui para mim depois pegar e ver como é que eu vou fazer para estudar. Muito Pronto, bonita a história, muito bonita a história do Lagoa muito da bem. Canoa. Se eu Muitos soubesse botar ilustres. o emojizinho das palmas, eu ia botar palmas para você, Quitéria. Mas eu vou aprender isso. Vamos lá, gente, vamos lá. Essa questão artística, a gente vai ficar num outro momento, que a gente vai ter também aula da história e da Lagoa da Canoa, né? Vamos lá, gente. Quais são as vedações? O que é que o poder público municipal não pode fazer? Né? Nem por intermédio da Câmara, nem por decreto, portaria do Executivo. As vedações. Por exemplo, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração do interesse público. Isso é a questão do Estado laico, gente. O Brasil é um Estado laico. O Brasil não pode professar uma única religião. O Brasil deve manter em convivência harmônica com todas as religiões. Mas não pode ter uma religião do Estado. Aí vem para o município também. O município não pode ter uma igreja que seja a igreja do município de Lagoa da Canoa. Não pode ter. Por quê? O município ele tem que abraçar o católico, o protestante, o espírita, onde for, qualquer que seja a religião, o município tem que respeitar o funcionamento, respeitar os dogmas, respeitar os cultos, a maneira de cultuarem, mas ele não pode ter uma religião. Isso é o Estado laico. Basicamente, é o que representa esse parágrafo todo. Quando falar em cultos religiosos, você lembrar, está falando do Estado laico. O Estado laico, o município, ele não pode ter uma religião oficial, ele não pode ter uma religião preferida, ele tem que conviver harmonicamente com todas as religiões. Né, gente? Ficou claro isso? Nossa, que interessante isso, viu? Mas é bem por aí mesmo, Jadilene, bem por aí mesmo. Vamos lá, próxima vedação. Utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração, estabelecimento gráficos ou serviços de alto-falante de sua propriedade. Está entendendo, gente? Um exemplo, o município tem um carro de som que pertence ao município. O carro de som que pertence ao município não pode ser usado em campanha política, em propaganda estranha à administração. Simples assim. É o princípio da impessoalidade. A gente já falou sobre isso. Não se pode associar imagem fazendo propaganda com a coisa pública. É direito administrativo que a gente está falando. Então, se a gente não pode fazer, a gente não pode usar. Por exemplo, antigamente, isso aí eu não cheguei a ver, que eu não sou tão velho assim, mas antigamente, por exemplo, a Câmara de Vereadores tinha 2 alto-falantes, onde era transmitido, todas as reuniões eram transmitidas e o pessoal ficava na praça ouvindo as discussões na Câmara. Não se poderia usar esses alto-falantes para fazer campanha eleitoral. Não se poderia usar esses alto-falantes para fazer propaganda de empresa A ou empresa B. Entendeu? Porque estaria sendo alheio à administração pública. No caso lá, o legislativo ele poderia divulgar as ações, os atos, as sessões, os projetos que foram aprovados, tudo que foi
feito pelo Legislativo, ele poderia divulgar lá, mas não poderia fazer campanha política. A mesma coisa, tinha um na prefeitura também, muito bem, tinha um serviço de som na prefeitura também, que também não poderia ser usado nesse sentido, de usar para interesse próprio, né? Isso é o que está dizendo, princípio da impessoalidade. Outra vedação para a gente encerrar por hoje, e a gente parar no nono. Não, o décimo slide só tem uma vedação, então vamos encerrar a vedação e a gente encerra por hoje. Vamos lá, a terceira vedação: doar bens imóveis ou conceder o direito real de uso dos mesmos, otorgar isenções fiscais ou permitir a remissão de dívida sem o interesse público manifesto sob pena de nulidade do ato. O que é que significa isso? O município não pode pegar um terreno e doar sem que tenha um interesse coletivo, um interesse público por trás. Por exemplo, o município doa um terreno para uma instituição filantrópica usar para fazer uma sede. Ele pode. Mas ele pode doar um terreno para uma empresa. Doar um terreno para uma empresa não pode. Agora, ele pode dar isenções fiscais, aprovado pela Câmara, aprovado pelo Estado, pelo governo do Estado, para a instalação da empresa, mas a empresa tem que pagar o terreno. Mesmo que pague o terreno um valor irrisório, mas tem que pagar, não pode ser doado 100%. Ô, Nando, Entendeu? isso também se inclui na questão, no caso, em relação a igrejas? Tipo, esses pontos também se incluem? Sim, a igreja tem um interesse coletivo, um interesse da comunidade ali que pertence àquela localidade. Aí, se tiver um terreno público e o município receber a proposta de doação da igreja, ele pode doar, desde que tenha um interesse coletivo daquela comunidade onde a igreja está localizada. O terreno pode ser doado para servir de moradia, para a construção de moradias populares. Pode ser doado para a população que prove a necessidade, que não possui moradia e que o terreno sirva para ser construído casas populares, ele pode fazer. Agora, ele não pode doar para alguém que já tem uma casa, por exemplo. Alguém que possui uma casa não pode receber, ou pode receber, a pessoa até pode, né? Mas o município, se estivesse praticando isso, estaria infringindo o princípio que está aqui, essa vedação, ele estaria infringindo a lei. Se está infringindo a lei, ele não pode fazer. A gente não viu isso? Legalidade para o poder público significa o quê? O poder público só pode fazer aquilo que a lei determina. Ponto final, não tem exceção. O poder público só pode fazer aquilo que a lei determina. Se a lei determinar que não pode doar bens dessa forma para empresas, bens para pessoas que não têm interesse público, não pode. Não tem um meio termo nesse caso. Vamos lá. A empresa privada pode vir, mas aí ela pagaria o terreno. Exatamente, é assim, funciona assim. O Distrito Industrial de Limoeiro. Todo mundo, quando vai para Maceió, não passa ali depois de Pelé, aí acho que é antes de Ginipapo, não tem aquele Distrito Industrial, hoje está instalado lá, acho que a Popular Alimentos, a Relevo Pré-Moldados, tem uma distribuidora do Unicompra, vai ser lá. Aquele terreno é enorme e o valor financeiro de um terreno daquele é enorme o preço. Agora, o que acontece? Quando você cria o Distrito Industrial, você está trazendo desenvolvimento e está trazendo o interesse coletivo. Aí, o que acontece? O município não pode doar o terreno, mas o município pode fazer o quê? Abrindo o Distrito Industrial, pedindo ao Estado a liberação de impostos estaduais, isentando impostos municipais para aquela empresa, aí ele vem se instalar e ele adquire o metro quadrado ali a um preço
abaixo do mercado. Para vocês terem uma ideia, aquele distrito industrial do Limoeiro, a empresa Relevo é de um tio meu, casado com uma tia minha, o Ronaldo Oliveira e a tia Tânia. Eles são os empresários ali. Aí eles compraram aquele terreno, quando entraram no distrito industrial, eles compraram, salvo me engano, o metro quadrado era um negócio de R$100 o metro quadrado, quando o metro quadrado é muito mais caro naquela região. Agora, quando eles adquirem, entram nesse processo, o que acontece? Eles são obrigados hoje a empregar pessoas de Limoeiro. A quantidade, tem uma quantidade de cerca de, salvo me engano, 70% dos funcionários tem que ser de Limoeiro. Ou seja, o município dá, mas ele tem de volta o resultado no enfrentamento, no combate ao desemprego. Entendeu? Então, é uma troca onde os dois ganham, tanto o município como a empresa. Aí vamos lá, para a gente encerrar por hoje, a última vedação, a 4, autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer espécie para uso de particulares, salvo nos casos especiais previamente autorizados em lei. É aquela história de que toda a construção do município, ela deveria passar pelo aval do planejamento urbano, né? Porque você não pode construir qualquer coisa da forma que você quer. Você tem que respeitar os limites, você tem que respeitar, deixar o espaço para calçada, você tem que respeitar uma série de coisas que precisam estar em consonância. Senão, o município não pode autorizar. Ele pode até embargar a obra, se ferir alguma coisa nesse sentido. E uma construção num terreno municipal, aí é que não pode bonito. Só pode haver construção no terreno municipal após um processo legislativo, ou seja, uma lei ser criada, doando, e só pode doar se tiver um interesse público, um interesse coletivo. Né, gente? Ficou claro essa questão. A gente tem que pensar e lembrar que a coisa pública não pode ser como eu quero. Tem que ser como a lei quer. A nossa vida, a gente ainda está restrito, né? A gente pode fazer tudo, a gente não pode fazer tudo. A gente tem restrição, mas a gente não faz aquilo que a lei proíbe. Né? Ele não pode roubar, não pode matar, não pode jogar pedra no vizinho, não pode agredir, né? Mas isso é o que a lei nos proíbe. Já o serviço público é o quê? Só faz aquilo que a lei permite. Há uma distinção entre o privado e o público, né, gente? Bom, gente, foi um prazer enorme passar esse momento com vocês. Espero que vocês gostem e tenham gostado dessa contribuição da gente. Amanhã, lembrem, participem da avaliação, leiam as questões, respondam, deem sugestões, porque a evolução do processo depende de quê? Depende da gente ter um feedback de vocês, né? Positivo ou negativo, não importa. O importante é que a gente possa aproveitar esse feedback para melhorar. Esse é a maneira da gente trabalhar e da gente pensar a gestão pública. E falando no Prepara Canoa, no Canoa Cursos, é assim que a gente trabalha no PNEM e vai ser assim que a gente trabalha no Prepara Canoa, e a opinião de vocês é importante. Então, a próxima aula a gente já começa com os símbolos municipais. E obrigada, Nando. Vai para a organização política. Parabéns, foi maravilhoso, obrigada. Hoje clareou muita coisa, aprendi muito, graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. Amanhã vocês estão com aula de História e Geografia, né? E na quarta-feira, essa semana, gente, na quarta-feira, a gente só vai ter aula de matemática.
O professor Wickley, ele está num seminário dando uma palestra sobre ABNT na Universidade UNIT na quarta-feira. Mas na quinta-feira ele está de volta e a aula dele da quinta vai ficar gravada. Quem não conseguir assistir na quinta em si, não se preocupe, na sexta vai estar no e-mail de vocês. Tá ok, gente? Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu vou agora ler as perguntas no chat e vou separar algumas. Na próxima aula a gente tenta responder, viu, gente? Obrigado, gente. Tchau, tchau.